Olá, meu nome é Gabriela Cristina e é com imenso prazer que eu apresento para vocês o meu trabalho sobre o desempenho da atenção na coordenação motora e aptidão cardiorrespiratória em crianças escolares. Os autores desse trabalho são Gabriela Cristina, Bruna Letícia, Michele Oliveira, Lucas Evangelista, Solange de Oliveira, João Felipe, Vinícius da Silva, Wesley de Souza e Rafael Mazzacante. O melhor momento para desenvolver as capacidades físicas, cognitivas e motoras é na infância, uma vez que as vias neurais elas começam a se estruturar de acordo com o que as crianças elas necessitam e de acordo com o que elas são estimuladas. Sabendo disto, é interessante ressaltar e verificar o desempenho da atenção na coordenação motora e na aptidão cardiorrespiratória. Esse estudo ele teve a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa. Participaram do estudo 352 crianças do sexo feminino e masculino, de 6 a 11 anos de idade, de escolas públicas e privadas do Distrito Federais. Essas crianças elas foram divididas em 2 grupos relacionados à atenção. Como eles fizeram? Eles fizeram a média de 2 testes, o Atenção por Cancelamento e o Trilhas A. O Atenção por Cancelamento TAC, ele consiste em 3 tarefas de assinalar termos predispostos, ou seja, as crianças elas tinham que assinalar toda vez termos que elas já tinham, termos que ficam em cima, eles têm que assinalar termos iguais. Já o Trilhas A são 2 tarefas. Primeira de conectar itens de forma numérica e o segundo conectar itens de forma alfabética. E aí eles pegaram a média desses 2 testes e eles dividiram as crianças que tiveram um desempenho alto e muito alto e as crianças que tiveram um desempenho médio, baixo e muito baixo. E aí, com esses 2 grupos, eles verificaram se tinha diferença na coordenação motora e na aptidão cardiorrespiratória. A coordenação motora foi feita pelo teste KTK, que são 4 tarefas: trave de equilíbrio, saltos laterais, saltos monopedais e transferência sobre a plataforma. E a aptidão cardiorrespiratória foi feita pelo teste Yo-Yo Test, que é um teste que as crianças elas têm que percorrer um percurso de ida e volta correndo o máximo de vezes que elas conseguir, o máximo de tempo que ela conseguir. As crianças de 6 a 9 anos de idade, elas fazem esse percurso em 16 metros, e as crianças de 9 anos para cima fazem esse percurso em 20 metros. E o que notou? A gente notou que não teve diferença significativa entre os 2 grupos nas variáveis de coordenação motora e aptidão cardiorrespiratória. E por que será que aconteceu isso? As crianças do grupo alto e muito alto e as crianças do grupo médio, baixo e muito baixo não demonstraram, como eu disse, diferença significativa na coordenação motora e na aptidão cardiorrespiratória. Isso se deve, talvez, porque a função executiva ela não é alterada somente por essas 2 variáveis. Outro fator relevante também a se destacar é que todas as crianças desse estudo elas tinham aula regular de educação física escolar. Isso é um fator que podia limitar o nosso estudo e o resultado. E o modelo que as aulas eram feitas, eram dadas, também podia impactar por uma diferença executiva, sem alterar mesmo os padrões motores e cardiorrespiratório. Mas tal fato não foi observado nesse nosso estudo. Muito obrigada. Boa tarde, meu nome é Igna, eu sou estudante de Psicologia da UFMG e eu faço iniciação científica no Laboratório de Neuropsicologia e Desenvolvimento. A pesquisa que eu vou apresentar para vocês faz parte do projeto Calculando nos Dedos e é um recorte do mestrado da Fernanda, no qual nós estamos estudando a influência dos dedos na aprendizagem escolar. O pôster que eu vou apresentar para vocês tem como título o efeito do erro Split Five em crianças do 2º ao 5º ano nos cálculos de adição. Esse é um estudo inspirado no estudo do Domahus e colaboradores 2008, no qual ele descreve um tipo de erro derivado da subbase 5. Nós já sabemos, assim, já está descrito na literatura, que há uma forte associação entre os dedos e os números e que crianças de diferentes culturas e de várias culturas, elas utilizam os dedos como uma ferramenta para resolver os cálculos aritméticos, mesmo quando esse uso não é incentivado ou até mesmo quando esse uso é proibido. Nós também sabemos que os dedos eles se apresentam como uma ferramenta fácil, uma ferramenta acessível para a resolução desses cálculos.
Além disso, nós também sabemos que a forma como nós representamos os números dos nossos dedos influencia na forma como nós processamos mentalmente a numerosidade. A partir disso, o Domarhans fala que quando nós apresentamos a base 10 nas mãos, nós formamos cachos de 5, devido a uma divisão anatômica que há no nosso corpo. Então, esses grupos de 5 são originados dessa subbase 5. Como nós vemos aqui, a subbase 5 é inserida nessa base 10. Diante disso, o Domarhans descreve um tipo de erro, chamado erro split 5, no qual a resposta dada difere em mais ou menos 5 da resposta correta. Então, por exemplo, num cálculo em que temos 3 mais 4, a resposta correta seria 7. Mas, ao invés de responder 7, a criança responde 2 ou responde 12. Então, ela erra por menos 5 quando ela responde 2 e ela erra por mais 5 quando ela responde 12. O Domarhans fala que isso provavelmente se deve à incorporação que nós fazemos dessa subbase 5, derivada desse uso dos dedos para resolver cálculos aritméticos. Diante disso, o objetivo do nosso estudo é avaliar a prevalência do erro split 5 em uma tarefa de cálculos de adição em crianças do 2º ao 5º ano do ensino fundamental de escolas públicas e também comparar a porcentagem da ocorrência do erro split 5 com os erros vizinhos e entre os anos escolares. Os nossos critérios de inclusão para essa pesquisa foi ser aluno do 2º ao 5º ano do ensino fundamental de escola pública e ter resolvido os cálculos de adição, a tarefa de adição, e os nossos critérios de exclusão foram repetência e uma inteligência com um percentil menor que 10 no Raven. O tempo limite da nossa tarefa foi 60 segundos e ela foi dividida em 2 blocos de adição simples, um bloco de adição simples e um bloco de adição complexa. No bloco de adição simples, os resultados eram menores ou iguais a 10, como por exemplo 3 mais 2, 4 mais 3, e o nosso N foi 909, com a idade média de 8,7. Na adição complexa, os resultados eram maiores do que 10, como por exemplo 7 mais 5, 9 mais 3, e o nosso N foi de 906, com idade média de 8,71. Para as nossas análises de dados, nós fizemos uma comparação entre os splits 4 e 5, 5 e 6 e 4 e 6. Para isso, nós utilizamos o teste de Wilcox, que é um teste não paramétrico. Para a nossa comparação entre os anos escolares, nós fizemos a ANOVA e como pós-hoc o Bufferone. Nos nossos gráficos, nós vemos o nosso eixo Y apresenta a porcentagem de erros e o nosso eixo X apresenta a proporção de splits, que é essa diferença entre a resposta dada da resposta correta, e nós fizemos por ano escolar. Na adição simples, nós não encontramos diferenças significativas entre os splits, e na adição complexa nós encontramos. Esses 4 últimos gráficos são uma ampliação dessa adição complexa, e nós vemos aqui que no 2º e no 4º ano nós encontramos diferenças significativas, e no 3º ano, mas no 3º ano nós encontramos diferenças significativas entre o split 5 e entre o split 6. Mas entre o split 5 e o split 4, nós não encontramos diferenças significativas. Porém, visualmente, nós vemos que há uma tendência a isso ocorrer. No 5º ano, nós não encontramos diferenças significativas. E aqui na adição simples, a porcentagem de crianças que cometem o split 5 é até mais ou menos igual. No 5º ano, nós vemos um pequeno aumento. E na adição complexa, no 2º ano, quase 20% das crianças cometeram o split 5. Quando nós olhamos a comparação entre os anos escolares, na adição simples nós não encontramos diferenças significativas entre os anos escolares. Mas na adição complexa nós encontramos uma diferença significativa do 2º ano maior do que todos os outros anos escolares. A partir disso, aqui na nossa discussão, nós já sabemos, o Domarhans fala que esse erro split 5 ele se deve a essa incorporação, que é feita da subbase 5, e ele dá 2 justificativas para isso ocorrer nos problemas simples e nos problemas complexos.
ele fala que nos problemas simples, esse erro provavelmente é no resgate direto na memória declarativa e nos problemas complexos. Isso provavelmente se dá em uma falha em acompanhar o número de mãos, ou seja, esses caixas de 5 que já contados. Quando a criança aprende um novo cálculo, que exige uma mudança na estratégia mental de resolução, esse erro split five, há um aumento desse erro split five. Na adição simples, nós não encontramos diferença significativa entre os anos escolares, provavelmente porque as crianças elas já adquiriram uma maior proficiência para resolver esses cálculos. Como nós vemos também no quinto ano na adição complexa. Então, provavelmente essas crianças do quinto ano na adição complexa, elas já adquiriram uma maior proficiência para resolver, inclusive, esses cálculos mais complexos. Mas é importante lembrar que nós não podemos afirmar que isso se deve a um resgate dos fatos da multiplicação, de um resgate direto, né, dos fatos da multiplicação, como nós vimos na apresentação da Malu sobre o pronúmero. A diferença apresentada pelo segundo ano em comparação com os outros anos escolares, né, na adição complexa, ocorre provavelmente porque as crianças elas ainda estão aprendendo os cálculos mais complexos. Então essas crianças elas provavelmente ainda não sabem, ainda não adquiriram proficiência para resolver esses cálculos esses cálculos mais complexos dessas crianças do segundo ano. Isso pode explicar talvez essa porcentagem tão elevada desse erro, né, nesse ano escolar. Os nossos próximos passos de pesquisa serão pegar as análises dos últimos 10, as análises dos nossos últimos 10 anos do ambulatório número, para a gente investigar como isso se dá na amostra clínica. E essas são as nossas referências. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato, aqui está o meu e-mail também. E eu recomendo fortemente que vocês assistam a palestra a apresentação de pôster da Marcela, porque ela vai falar como esse erro split five se dá em cálculos de subtração. Então é isso, muito obrigada. Pessoal, bom dia. Meu nome é Edismar Medeiros dos Santos, eu sou aluno do curso de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal do Maranhão. Quero dizer primeiramente que é um prazer estar participando do Encontro Mineiro de Neuropsicologia Escolar, estar contribuindo para esse brilhante evento também com o meu trabalho intitulado Ensino da Soma para alunos com deficiência visual. Então, do que se trata o trabalho? Esse trabalho trata justamente sobre o ensino da soma para alunos com deficiência visual. De antemão, nós vamos definir o que é deficiência visual. Então, deficiência visual é a perda total ou parcial da visão, né? E quando eu tenho a perda total, eu tenho alunos cegos. Quando eu tenho a perda parcial, eu tenho alunos com baixa visão, né? Alunos que ainda enxergam, ainda têm resíduo visual. E isso é importante nós sabermos porque vai auxiliar o professor. Essas informações elas auxiliam o professor no momento da elaboração de suas aulas, né? Então, que recursos eu posso utilizar para alunos cegos e para alunos com baixa visão, para facilitar o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, essa distinção entre esses dois é importante, né? E já adianto que para ensino de alunos cegos, eu necessito utilizar recursos concretos, que isso auxilia, ajuda na aprendizagem desses alunos. E para alunos com deficiência visual, baixa visão ou visão subnormal, nós temos as fontes ampliadas. É um exemplo de uma adaptação, uma adequação também de recursos, né, ou do auxílio de recursos ópticos também para esses alunos com baixa visão. Mas as fontes ampliadas, elas são a ampliação, textos, imagens, né? Isso deve ser feito, eu sempre digo, com consonância com o aluno, conversar com o aluno para verificar qual é a fonte que mais se adequa,
qual é a fonte que ele mais é agradável para o aluno, né? Então, dando continuidade, é necessário que o professor ele tenha esse olhar, né, essa visão, ele compreenda que esses alunos eles necessitam desses recursos, eles necessitam dessas adequações. E quando o professor ele tem esse pensamento, essas ideias, ele tem um olhar para todos esses recursos, isso que o aluno com deficiência visual ele precisa, ele prepara melhor essa aula, né? Então, no planejamento, ele vai criar estratégias e também pensar em recursos que fazem com que esse aluno, possam fazer com que esses alunos, eles aprendam de maneira significativa. Esse planejamento, esse pensamento, isso tudo que o professor organiza, é o foco do trabalho, né? Que são as situações didáticas. Então, a ideia é justamente identificar quais situações didáticas elas favorecem a aprendizagem da soma para alunos com deficiência visual. Então, houve uma investigação, né, uma observação nas aulas de matemática de uma escola do município de Rosário, um município aqui próximo, e que foi verificado quais situações os professores se apropriaram para ensinar a soma para esses alunos. Né? Eram 2 alunos, e um cego e um com baixa visão, e os professores, eles, pelo que foi observado nas aulas, eles se apropriaram de estratégias, né? Estratégias essas situações didáticas que foram planejadas para a aula de sono, por exemplo, e o que mais interessante dessas situações didáticas preparadas pelos professores é que eles reuniram tanto recursos, né, que nós já falamos, recursos concretos, fontes ampliadas, e sempre relacionavam para ensinar a soma, né, dentro do que foi observado, eles relacionavam algo que os alunos eles tinham, eles poderiam contribuir naquele momento, um pensamento, algo da sua casa, que estivesse ligado à soma, né? E junto com os recursos, o professor ia organizando e ajudando, auxiliando aquele aluno em relação a conceitos ligados à soma, né? O uso do material que eu trago aqui como exemplo que foi utilizado na aula é o material dourado, né? Além das fontes ampliadas por outros alunos, porém os alunos com baixa visão eles utilizavam tanto as fontes ampliadas como o material dourado também, que facilitou. Então, esse processo, esse planejamento, essa situação criada pelo professor para auxiliar o ensino da soma, né, para ensinar a soma para esses alunos com deficiência visual, é o que nós chamamos de situações didáticas, que é o que vem sendo investigado, né, de que forma o professor pode organizar essas situações que favoreçam com que o aluno ele aprenda, né? Então, as respostas foram bem satisfatórias, né? Durante todo o processo investigativo, durante a aula, as situações didáticas, os alunos eles trouxeram respostas positivas, né? Dentro daquilo que o professor estava desafiando naquele momento ligado à soma. Então, esse é o meu trabalho, né? Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e um bom dia a todos. Olá, meu nome é João Felipe e é com imenso prazer que venho apresentar este trabalho. O grupo é composto por João Felipe, Jéssica Evangelista, José Aldevan, Gabriela Cristina, Bruna Letícia, Lucas Evangelistas, Vinícius da Silva, Wesley Silviano e Rafaelo Mazzucanti. Título: A capacidade das funções executivas interfere na aptidão cardiorrespiratória e coordenação motora em crianças. Introdução. O aumento da coordenação motora e da aptidão cardiorrespiratória demonstra uma associação com o aperfeiçoamento de funcionamento executivo. Ao mesmo, deve-se ao aumento das conexões, estruturas, funções e volumes cerebrais. Logo, é importante verificar a relação das funções executivas na coordenação motora e aptidão cardiorrespiratória. Métodos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa e fizeram parte do estudo 352 crianças de 6 a 11 anos de idade,
ingressas em escolas da rede pública e privada do Distrito Federal. Foram divididas em 2 grupos, de acordo com o desempenho da função executiva. O grupo alto obtiveram desempenho alto e muito alto das funções executivas. E o grupo baixo a moderado obtiveram o desempenho médio, baixo e muito baixo, e foram compostos por 266 crianças. A função executiva foi avaliada através do teste de atenção por cancelamento, o TAC, e o teste de trilha A e B. O TAC consiste em assinalar termos iguais aos alvos predestinados em sua folha. O teste de trilha A e B consiste em conectar os termos iguais, conectar os itens separadamente e em conjunto em ordem alfabética e numérica. A avaliação da coordenação motora foi o KTK, composto por 4 tarefas diferenciadas. São elas a trave de equilíbrio, que consiste em 3 plataformas, e conforme a criança ela vai passando a fase, a espessura da trave ela diminui. O próximo teste, o salto monopedal, que consiste em saltar com uma perna só os blocos de espuma. O terceiro teste, a transferência sobre a plataforma. E o quarto teste, que é os saltos laterais. A aptidão cardiorrespiratória ela foi mensurada pelo teste ioiô intermitente, level 1. Esse teste ele é destinado à sua distância, que determina a faixa etária de idade da criança. 16 metros é para crianças de 6 a 9 anos de idade, e de 20 metros é para acima de 9 anos de idade. Ele consiste em um percurso de ida e volta. E para isso a criança ela tem que estar atenta ao BIP. Resultados. O grupo de alto desempenho nas funções executivas obteve maiores valores na coordenação motora, em comparação ao grupo moderado a baixo desempenho. A aptidão cardiorrespiratória ela não apresentou diferenças entre os grupos. Discussão. É interessante observar que o desempenho das funções executivas ela vem acompanhado pela coordenação motora. E isso não foi demonstrado a mesma diferença na aptidão cardiorrespiratória. Por fim, demonstra-se a coordenação motora como uma variável de interferência nas funções executivas. Esses são os meus autores. Desde já agradeço. Oi, pessoal. Meu nome é Joyce Galvão e eu vou apresentar para vocês o trabalho denominado Avaliação Neuropsicológica para a Caracterização do Perfil Cognitivo na Síndrome de Turner. As autoras desse trabalho somos eu, Joyce Galvão, Daniela Missawa e a Giovana Azevedo. Iniciando um pouco falando sobre a Síndrome de Turner, ela se caracteriza pela deleção total ou parcial do segundo cromossomo sexual feminino. Logo, essa síndrome comete apenas meninas e o que se encontra é apenas um cromossomo X, onde deveriam haver um par deles. Além das alterações físicas, como por exemplo a baixa estatura, são frequentes as dificuldades específicas de aprendizagem da matemática quando a gente fala de prejuízos cognitivos. Sendo assim, o objetivo dessa pesquisa foi de caracterizar o perfil cognitivo de um adolescente de 13 anos com síndrome de Turner a partir de uma avaliação neuropsicológica, e discutir como a investigação de domínios e fraquezas direcionam a elaboração de programas de intervenção que visem trabalhar déficits cognitivos específicos dessa síndrome. A metodologia adotada foi um estudo de caso e todos os procedimentos realizados foram feitos após o consentimento oral e por escrito da adolescente e do responsável legal por meio da assinatura do termo de consentimento livre esclarecido e do termo de assentimento livre esclarecido. E esse estudo também passou pela aprovação do Comitê de Ética da Universidade de Vila Velha, que foi a universidade onde a pesquisa foi realizada. Como instrumento para a gente obter os resultados e fazer essa avaliação neuropsicológica, nós utilizamos o VISC, a 4ª edição, para crianças e adolescentes, o teste de trilhas coloridas, a bateria psicológica para avaliação da atenção, o figuras complexas de Weyl, teste de desempenho escolar e o teste dos 5 dígitos conhecido como FDT.
Os resultados revelaram déficits significativos no desempenho em aritmética, que é o subteste do teste de desempenho escolar, nas habilidades de memória operacional, que a gente observou através dos resultados do VISC, na percepção visual e flexibilidade mental, sendo o subteste de cópia, que a gente obtém através do figuras complexas de Way, e o de flexibilidade do FTT. Essas habilidades parecem estar diretamente ligadas à aprendizagem da matemática, pois elas permitem a manipulação mental de várias informações simultaneamente, o reconhecimento de diferentes soluções para o mesmo problema e a compreensão de informações que se tornam cada vez mais complexas. Para a gente determinar esses resultados, nós utilizamos o cálculo do Z-score e adotamos, para considerar um score clínico, valores que ultrapassassem o intervalo de confiança de desempenho médio de 1,5 positivo e 1,5 negativo. E esses resultados citados, de aritmética, flexibilidade, percepção e memória operacional, foram os únicos que ultrapassaram o limite de 1,5 negativo. Sendo assim, a gente pode concluir que a caracterização desse perfil cognitivo evidencia forças relativas nas habilidades verbais, porque, além desses resultados que a gente observou de dificuldades nessas habilidades, a gente identificou alguns quesitos um pouco acima da média, sempre relacionados a habilidades verbais, e fraquezas nas áreas visoespaciais e executivas. E essas fraquezas parecem impactar diretamente sobre o seu desempenho em matemática, uma vez que seu desempenho em tarefas de aritmética é o mais relevante dentro dos considerados clínicos a partir do cálculo do Z-score. Então, de todos esses resultados de aritmética, flexibilidade, percepção e memória operacional, o mais prejudicado era o de aritmética do teste de desempenho escolar, tanto sendo avaliado também pela classificação do teste de escolaridade e de idade. Indica ainda importantes informações para o planejamento de um programa de reabilitação cognitiva para participante. Ou seja, a partir desses resultados, a gente consegue identificar as forças que ela tem e as fraquezas para direcionar um programa de reabilitação que funcione da melhor maneira. Por ela ter um bom desempenho em habilidades verbais, nós poderíamos trabalhar a matemática com multiplicação, por exemplo, que é uma tarefa que também exige habilidades verbais, além da habilidade matemática. No entanto, a gente conclui, ressaltando a necessidade de complementar essa avaliação neuropsicológica com exames de imagem que permitam verificar alterações funcionais, além de avaliações de profissionais de outras áreas, realizando, assim, uma abordagem interdisciplinar. E por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado.